Adorarmos o Senhor, que bom exaltarmos o Rei Jesus que está vivo para todo sempre, e que bom podermos parar para ouvir a sua palavra. Nós estamos nessas quintas, desde fevereiro, com uma série estudando a carta, o livro do Apocalipse, a revelação de Jesus através do Apocalipse. E nós chegamos à nossa 12ª ministração e hoje nós vamos falar um pouco sobre as bestas que sobem do mar e da terra. Bestas essas que aparecem no capítulo 13 do Apocalipse. Então, só para a gente se situar, no nosso último encontro, na nossa última ministração, nós falamos em Apocalipse 12, do 17 ao 18, o seguinte: o dragão ficou furioso com a mulher e foi combater contra o resto dos descendentes dela, isto é, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis à verdade revelada por Jesus. E o dragão ficou em pé na praia. Então, na última quinta, nós percebemos que o dragão, que representa o diabo, ele perseguia a mulher, que representa a igreja. E no final do capítulo 12, nós percebemos que essa determinação do dragão em destruir a igreja era tamanha que ela só não foi destruída porque Deus deu livramento. A palavra diz que a terra engoliu a água que o dragão tentou usar para afogar a mulher. Então, naquele momento, nós percebemos um grande livramento de Deus, a mulher, que representa a igreja, e o dragão, que representa o diabo, Satanás, não conseguiu vencer a mulher. O que acontece na sequência? É o que nós vamos estudar hoje a partir do capítulo 13 do Apocalipse. Duas forças malignas surgem do mar e da terra como aliados do dragão. Ou seja, o dragão vai usar essas duas forças malignas para executar os planos, para tentar destruir, para tentar se opor aos planos de Deus e destruir a mulher. Então, quando a gente fala dessas duas forças malignas, a descrição que o apóstolo João usa na revelação do Apocalipse é a palavra besta, em algumas traduções mais atuais, monstros. Então são essas duas forças, uma que surge do mar e outra que surge da terra. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: depois vi um monstro ou uma besta que subia do mar. Ela tinha 10 chifres e 7 cabeças, uma coroa em cada um dos chifres e nomes, que eram blasfêmias escritos nas cabeças. E no verso 11 vai descrever a segunda besta. Diz assim: então vi uma outra besta que subia da terra. Ele tinha 2 chifres, parecidos com os de um carneiro, mas falava como um dragão. Então, no Apocalipse 13, verso 1, fala sobre a besta que subiu do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e uma coroa em cada um dos chifres. E tinham nomes nessas coroas que eram blasfêmias. E no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse diz que surgiu uma outra besta, e essa vinha da terra. Uma vinha do mar e outra vinha da terra. A que vinha da terra tinha 2 chifres que parecia, veja bem essa expressão que nós vamos explicar mais para frente, parecia a de um carneiro, mas essa besta da terra falava como um dragão. Então, a primeira besta que surge do mar, ela é descrita, O apóstolo João usa essa expressão de besta, por quê? Porque está se referindo ao caráter bestial, um caráter animalesco, ou seja, um caráter predatório que faz parte das características do anticristo. Então, a primeira besta que surge do mar é o anticristo. E por que o anticristo? Porque tem muitas características que apontam para isso e são associadas à figura que o anticristo vai exercer quando ele surgir na terra. Então, essa ideia do caráter bestial, animalesco, predatório, são próprias do perfil, da personalidade que o anticristo vai manifestar. Versículos 2 e 3 de Apocalipse 13 diz o seguinte:
A besta que vi parecia um leopardo. Os seus pés eram como os de um urso, e a sua boca era como de um leão. E a besta, o dragão deu o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sarado. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu a besta. Então, olha, preste muita atenção nisso. O verso 2 e 3 diz que a besta recebeu a autoridade do dragão. E o dragão, a gente já viu, é o diabo, é Satanás. Então, Satanás dá autoridade para o anticristo, para a besta. E a besta, ela recebe uma ferida. O anticristo vai ser ferido com um golpe mortal. Nós não sabemos se realmente o anticristo vai ser morto e ressuscitar, ou se o anticristo vai receber um atentado de morte e vai receber uma espécie de um livramento. Mas está escrito que o anticristo, por tentar parecer o Cristo, ele vai tentar se assemelhar com a morte e ressurreição de Jesus. Então, isso fica muito claro nos versículos 2 e 3. Essa primeira besta, que é o anticristo, o texto de Apocalipse 13 diz que ela tem 10 chifres. Aponta para o quê? Para a influência sobre 10 nações. Chifres, a gente já viu na semana passada, fala sobre autoridade, fala sobre governo, né? Fala sobre liderança. Então, a primeira besta ou o anticristo aparece ali com 10 chifres apontando para o governo sobre 10 nações. E é interessante observar que a descrição que aparece ali é a descrição do Leviatã, ou seja, o monstro marinho, a serpente dos mares. A palavra Leviatã é a mesma palavra para serpente. Quando a gente olha para a serpente, ela é uma das descrições, um dos nomes que o diabo, Satanás, recebe. Então, em Apocalipse 13, a gente percebe que essa besta que sobe do mar, ela é associada, ela é descrita como Leviatã, monstro marinho ou serpente dos mares. Interessante observar que em Jó, essa figura do Leviatã aparece no capítulo 41, verso 1 a 10 do livro de Jó. E aparece também uma outra figura interessante, que é o bimote, um grande animal terrestre, que aparece no Jó, capítulo 40, do verso 15 a 24. Então aparece lá no livro de Jó, no Antigo Testamento, um animal terrestre e um animal marinho. E olha o que aparece aqui em Apocalipse 13, a besta do mar e a besta da terra. E interessante observar que a associação ela existe por toda a Bíblia, né? Então, essa primeira besta, ou o anticristo, ele vem na tentativa de ser semelhante ao Cristo. Isso é muito interessante. Ele tenta reproduzir o que Cristo fez. Ele tenta ter o caráter, a personalidade, os sinais, a influência que Cristo teve na história da humanidade. Mas ele só tenta, ele não conseguirá, porque o seu caráter perverso, maldoso e maligno será revelado. A princípio ele vai conseguir enganar muitos, mas de um determinado momento para frente, o caráter animalesco, como a gente viu aqui, bestial, né, da besta será revelado, do anticristo será revelado. Versículo 3 e 4 de Apocalipse 13, acompanhem comigo. Uma das cabeças do monstro ou da besta parecia que tinha recebido um golpe mortal, mas a ferida havia sido curada. O mundo inteiro ficou admirado e seguiu o monstro ou a besta. Todos adoravam o dragão, porque ele tinha dado a sua autoridade à besta. Eles adoravam também a besta, dizendo: quem é tão forte como a besta? Quem pode lutar contra ele? Veja que a besta que subiu do mar recebeu uma ferida mortal.
ou o anticristo vai ser ferido de uma forma mortal. Não sabemos se será um atentado, se ele vai voltar à vida, mas enfim, a palavra no verso 3 e 4 deixa muito claro que a autoridade que a besta possui vem do dragão, ou seja, a autoridade que o anticristo terá virá de Satanás. Então é importante observar isso, por quê? Porque o anticristo ele vai se manifestar trazendo uma unidade de poder e maldade. O anticristo, como diz o texto de Apocalipse 13, ele vai surgir do mar, besta que surge do mar. E mar na Bíblia representa nações gentílicas. É uma linguagem profética, nós vimos isso na semana passada. Apocalipse tem um viés histórico, mas também tem um viés profético, escatológico, que é simbólico e aponta para o fim das coisas. Então, olha que interessante, o anticristo terá influência política, ele será um promotor de paz e ele é chamado do príncipe que havia de vir. Então, ele surge do mar, das nações gentílicas, mas ele ao mesmo tempo vai exercer forte influência política, ele vai promover a paz e mais, ele é descrito como o príncipe que havia de vir, porque os judeus acreditarão que o anticristo é o Messias. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Daniel capítulo 9, verso 26 diz o seguinte: no fim desse tempo, o líder escolhido por Deus será morto injustamente. Chegará um rei, presta atenção nisso, chegará um rei com o seu exército e destruirá a cidade e o templo. Está falando sobre o anticristo. O fim virá como uma enchente, trazendo a guerra e a destruição que Deus resolveu enviar ou mandar. Ou seja, Deus vai permitir que o anticristo reine, que o anticristo junto com seu exército destrua a cidade e destrua o templo. E olha que interessante tudo isso, por quê? Porque Deus definiu que fosse assim, que será assim. É importante a gente perceber que essa expressão besta que subiu do mar, o anticristo subindo das nações, aparece no Apocalipse mais para frente. Em Apocalipse 17:15 está escrito: então o anjo me disse, as águas que você viu, onde a prostituta, que é uma outra figura que a gente vai falar nas próximas semanas, onde a prostituta está assentada são as nações. As águas onde a prostituta está assentada são as nações. Mar, nações, águas, nações, né? Povos, raças e línguas. Ou seja, o anticristo vai emergir como um líder para as nações. E aí, irmãos, a gente precisa associar Apocalipse não só ao livro de Daniel, como a gente acabou de fazer, mas precisa associar o Apocalipse também à segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e ao sermão profético de Jesus. Então, em 2 Tessalonicenses 2, do verso 1, 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 a 3, diz o seguinte: agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbem facilmente, nem fiquem assustados se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou. Talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos ou anunciávamos o Evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixe que ninguém os engane com nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Veja, o Paulo ele escreveu essa carta aos Tessalonicenses porque havia naqueles dias um rumor na cidade de Tessalônica que o dia do Senhor, ou seja, que Jesus Cristo já tinha voltado. Então, Paulo ele escreve aos irmãos dizendo: não acreditem nisso.
O Senhor Jesus não voltou ainda, porque antes que ele volte, preste muita atenção nisso, antes que Jesus volte, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, é necessário que apareça o perverso e se cria revolta contra Deus, né? Ou a apostasia. Então, o perverso é o anticristo. E ele, segundo Tessalonicenses, está condenado ao diabo, ao inferno. Versículo 6, do 4 ao 6 de 2 Tessalonicenses 2. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que eles acham que é divino. Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Por acaso, vocês não lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? E vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Porém, no tempo certo, o perverso aparecerá. Olha que interessante, gente. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses que quando o anticristo, o perverso, surgir, ele vai se levantar contra tudo que é a favor de Deus. Os princípios cristãos. Ele vai se colocar acima de todos e vai se assentar no templo de Deus como se fosse o próprio Deus. E é importante ressaltar que Paulo diz que existe algo que o impede, algo que o resiste. E o que é o que o resiste? Para que ele não haja na plenitude. O que resiste é o Espírito Santo operando aqui na terra por intermédio da igreja. Isso é fantástico, né? O perverso, o anticristo, a operação do anticristo, a gente já sabe, João disse isso em uma das suas cartas, que o espírito do anticristo, ele opera no mundo, mas a plenitude dessa operação ainda não existe. Por quê? Porque a igreja é o agente que o Espírito Santo está usando aqui na terra. A igreja resiste à operação completa do anticristo. Só que quando a igreja for arrebatada, a palavra em Tessalonicenses diz que aquilo que o resiste será tirado. E quando for tirado, o espírito do anticristo vai operar na plenitude aqui na terra. Então, seguindo 2 Tessalonicenses 2, agora do 6 ao 8, veja o que está escrito. A misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado aquele que não deixa que isso aconteça. Foi o que eu acabei de falar. Então, o perverso aparecerá, e o Senhor Jesus, quando vier, isso aqui é lindo, gente, o Senhor Jesus, quando vier, o matará com o sopro e o destruirá com sua gloriosa presença. Em outras palavras, o anticristo não resistirá o poder de Deus, os planos de Deus em ação, os planos de Deus em ação que vai destruí-lo, exterminá-lo. Então, olha que interessante, quem é a primeira vez do anticristo? Como ela vai operar? Com apostasia, uma das principais manifestações do espírito do anticristo, que ainda não está operando na totalidade, vai operar na totalidade depois que a igreja for retirada. Uma das principais manifestações do anticristo é a apostasia. Ou seja, o que é a apostasia? A palavra apostasia, ela vem de uma raiz que significa divórcio da fé. Ou seja, uma separação da fé. E é importante a gente lembrar, irmãos, que a apostasia, ela já está presente em muitos países do mundo, né? Então, vivemos numa sociedade completamente pós-cristã em vários lugares do mundo. Por exemplo, se você vai para a Europa, que é o berço da Reforma Protestante, se você vai para Holanda, França, Alemanha, Bélgica, Suíça, esses países que foram o berço da Reforma Protestante,
você vai encontrar uma Europa completamente pronta para o anticristo. Porque é uma Europa que vive numa sociedade pós-cristã, onde os princípios cristãos já não são mais levados em conta, já não são mais respeitados. Então, as grandes igrejas que haviam na Europa, verdadeiros templos de avivamento, hoje são museus. São museus, são casas de shows, são casas de espetáculos. Por quê? Porque a Europa absorveu a apostasia. A Europa está pronta para o surgimento do anticristo. E detalhe, o texto de Apocalipse, a profecia de Apocalipse 13 diz que a besta, o anticristo, surge do mar, e mar são nações. Então, o anticristo, ele vai operar com plenitude depois do arrebatamento da igreja. Mas antes do arrebatamento, nós saberemos quem ele é. E por que saberemos quem ele é? Preste muita atenção a este sinal. O anticristo será responsável por assinar um acordo de paz entre judeus e palestinos. E esse acordo de paz vai ter um prazo de 7 anos. No início desse ano de 2020, nós vimos os Estados Unidos, ele articulando através das suas lideranças, Donald Trump, o genro dele, o Jared Kushner, eles articulando a assinatura de um acordo de paz entre Israel e os palestinos. E esse acordo de paz, a princípio, não foi aceito, mas um grande sinal, preste muita atenção nisso, o grande sinal de quem é o anticristo é aquele que vai articular e vai ser responsável por assinar esse acordo de paz entre judeus e palestinos. Um acordo de paz que vai durar por 7 anos, mas como diz a profecia bíblica, no meio dos 7 anos, quando der 3 anos e meio, ou 42 semanas, ou 1.260 dias, no meio desses 7 anos, o anticristo vai se revelar. Porque a palavra diz que quando dizem que a paz surgirá a repentina destruição. Então, olha que interessante, irmãos, como o cenário mundial está sendo preparado para o surgimento do anticristo. Em 1948, um homem chamado Paul Henry Spacker, um pensador, um grande pensador das sociedades, dos problemas das sociedades e mais das soluções que as sociedades deveriam ter, ele disse isso: nós precisamos de um homem forte que assuma o governo mundial e nos tire deste pântano. Venha ele do céu, presta atenção, ou do inferno. Percebe que o clamor, eu estou falando uma frase de um pensador de 1948, o clamor de que surja alguém forte, que assuma o governo mundial, que tem articulações entre as nações da Terra, para trazer soluções para as nações da Terra. Venha esse homem do céu ou do inferno. Este é um pensador, Paul Henry Spacker, disse isso em 1948. Um outro pensador, Arnold Trummer, em 1975, ou seja, quase 30 anos depois, ele disse assim: somente um governo único poderá nos ajudar de forma eficiente. Percebe? Governo único. E se você observar essa ideia de governo único que trará uma solução global para todos os problemas do mundo, ela é a principal plataforma para o surgimento do anticristo. E essa ideia já vem sendo difundida há décadas. Então, um dos pontos de grande atenção que nós precisamos ter é sobre a ONU. A ONU, Organizações das Nações Unidas, ela hoje é um órgão diretivo. Olha que interessante, a ONU tem um exército e a palavra diz que o anticristo vai ter um exército. E a ONU, ela se esforça em projetar um governo único. A ONU tem como uma das principais propostas do nosso tempo projetar um governo único, que tem como base ali a União Europeia, ou seja, um mercado comum, único europeu que
a proposta é se estender como modelo para todas as outras nações da terra. Então, é muito importante você observar esses detalhes. O anticristo, ele vai agir numa posição completamente antagônica em relação ao Senhor Jesus. Olha que interessante, numa posição completamente oposta, em 3 sentidos: origem, identidade e destino. Enquanto que Jesus tem uma origem, identidade e destino, o anticristo, o próprio nome já diz, ele é contra o Cristo. Ele vai ter uma origem, identidade e destino diferente. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Enquanto que Jesus na Bíblia é chamado de o Filho de Deus, o anticristo é chamado de o Filho da Perdição. Enquanto que Jesus é chamado na Bíblia de o Santo, o anticristo é chamado de o Iníquo. Enquanto que Jesus, ele desce do céu, a origem dele é o céu, a origem do anticristo, diz a Bíblia, ele sobe do abismo. Veja, Jesus desce do céu, o anticristo sobe do abismo. Enquanto que Jesus foi ungido pelo Espírito para a missão que ele veio executar, o anticristo, como nós lemos em Apocalipse 13, quem dá autoridade para o anticristo é o dragão, ou seja, o próprio Satanás. Então o anticristo é ungido por Satanás. Enquanto que Jesus faz a vontade do Pai, o anticristo faz a sua própria vontade, diz a palavra. Enquanto que Jesus purifica o templo, vocês vão se lembrar disso, ele entrou no templo, expulsou mercadores, expulsou os cambistas, expulsou os que comercializavam. Ao oposto disso, o anticristo, ele profana o templo. Veja a diferença, Jesus purifica o templo, o anticristo profana o templo. Enquanto que Jesus é chamado na Bíblia, em Isaías, de homem de dores, o anticristo é chamado na Bíblia de homem do pecado. Enquanto que Jesus diz, a Bíblia, que ele se humilhou e tomou forma de servo, Filipenses 2, o anticristo, ele se exalta a si mesmo. Percebe a diferença? São posições completamente antagônicas. Então Jesus tem uma posição baseada em origem, destino, tá certo? E identidade. O anticristo tem uma outra posição completamente antagônica, relacionada a origem, destino e identidade. A plenitude do poder de Deus impede o avanço do mal, e a gente viu isso muito nítido na descrição de 2 Tessalonicenses, onde a palavra diz que o retém é o Espírito Santo, usando como agente principal a igreja. Pois bem, a gente falou até aqui sobre a primeira besta, do Apocalipse 13, do 1 ao 10. Mas a partir do versículo 11 de Apocalipse 13, fala-se sobre uma segunda besta. E a palavra diz que essa besta sobe da terra, enquanto que o anticristo sobe do mar, que representa nações, a segunda besta sobe da terra. E quem é essa segunda besta? Essa segunda besta é o falso profeta, ou seja, um líder religioso que surge da terra. Da terra aponta para o quê? Ele vai se unir à influência política do anticristo, ele vai ser uma influência religiosa. Então, enquanto o anticristo tem uma influência política, o falso profeta ou a segunda besta que sobe da terra vai ter uma influência religiosa. Eles vão se unir. Você sabe que há um poder muito forte quando a política se une à religião, a capacidade de manipulação que essa segunda besta ou o falso profeta terá junto com o anticristo vai ser gigantesca. Gigantesca. Veja o que diz o verso 11 de Apocalipse 13. Então vi outro monstro ou outra besta que subia da terra. Ele tinha 2 chifres parecidos como de um carneiro, mas falava como um dragão. Veja essa expressão, 2 chifres parecidos, semelhantes ao de um cordeiro ou de um carneiro, mas falava como um dragão. Essa segunda besta, ou falso profeta, ela vai falar semelhante ao cordeiro.
E nós sabemos que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi Jesus. Então o falso profeta tentará se posicionar e falar como um cordeiro. Então ele vai simular a atitude de um cordeiro. Vai tentar ser dócil, porque o cordeiro é dócil. Vai ser amável, vai ser pacífico, vai ser manso. Então o falso profeta vai ter uma conotação, uma característica de atuação de docilidade, de amabilidade, ser pacífico, manso. Só que veja que interessante, ele vai simular a atitude de um cordeiro. Mas o texto do Apocalipse diz que a boca dele fala como um dragão. O que isso quer dizer? Dragão, a gente já viu, é a mesma palavra, é a mesma ideia da serpente. Quem está por trás do dragão? A serpente, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. E a serpente, ela fala de que modo? Volta em Gênesis 3, você vai encontrar a serpente falando com a mulher de forma sedutora, mentirosa, enganadora. Então, quando a gente olha para essa segunda besta, a gente vê sobre uma liderança, a gente olha uma liderança religiosa, de alto impacto, de alta influência, que vai simular, tá certo? A atitude de um cordeiro, mas a sua boca vai falar com mentira, com engano, com sedução, como a serpente. Mateus 7, verso 15, Jesus escreveu isso muito bem. Olha, veja o que ele diz: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então, a segunda besta, que será o falso profeta. A palavra, Jesus já alertou, ele vai vir como uma serpente, como um cordeiro, como uma ovelha, disfarçado como uma ovelha. Mas por dentro, lembra, ele vai ter uma boca para falar como uma serpente. Eles são lobos devoradores. Então, irmãos, é importante observar, existem muitas especulações sobre quem é o anticristo e sobre quem é o falso profeta. O que nós sabemos, o anticristo é uma liderança política de grande influência sobre as nações da terra. Será essa figura. O falso profeta, é uma liderança de influência religiosa. E quem é essa figura hoje? Quem é que tem esse acesso para ser ouvido por todas as pessoas? Então, você olhando a palavra de Deus, você consequentemente percebe o perfil tanto do anticristo como do falso profeta. A pergunta que nós queremos fazer aqui, para tornar o nosso ensino ainda mais didático, é: quem glorifica quem? Então, assim como aquele comparativo antagônico, de Jesus Cristo e o anticristo, ele é bastante didático, algumas perguntas ajudam a gente a entender de forma didática o Apocalipse. Então, a pergunta é: quem glorifica quem? Ou seja, quem aponta para quem? Então, quando a gente olha para a Trindade de Deus, nós percebemos Deus, Jesus e o Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo testifica de Cristo e Cristo cumpre a missão que o Pai entregou. Percebe? E do lado da Trindade maligna é a mesma coisa. Você tem uma Trindade que é Satanás, o anticristo e o falso profeta. Então, o falso profeta, segundo Apocalipse 13, ele vai testemunhar do anticristo, e o anticristo vai cumprir a missão que recebeu do próprio Satanás. Então percebe que a Trindade maligna tenta imitar a Trindade de Deus. Veja o que diz no verso 12 de Apocalipse 13. Usava toda a autoridade do primeiro monstro, ou da primeira besta, na sua presença. Forçava a terra e todos os que moram nela a adorarem o primeiro monstro. Ou seja, falso profeta apontando para uma adoração que seria feita ao anticristo, aquela cuja ferida mortal havia sido curada.
Então, irmãos, o que nós estamos percebendo? Haverá um governo mundial, uma articulação, uma plataforma da qual o anticristo vai governar. O anticristo vai ser um líder para as nações, um líder político para as nações, e ele vai atuar junto com um líder religioso, que é uma influência espiritual, que é o falso profeta. Anticristo, junto com o falso profeta, eles fazem parte deste governo mundial. E em Apocalipse 13, nós vamos perceber aqui algo muito importante. A pergunta é: por que os judeus, ou muitos judeus, acreditarão que o anticristo é o Messias? Porque o falso profeta vai manifestar sinais, inclusive o texto diz que ele vai dar vida a uma imagem do anticristo. Essa imagem do anticristo vai receber vida. Como acontecerá isso é difícil da gente definir. Não é um truque de mágica, não será ventriloquismo, ou ventriloquia, onde a pessoa enfia a mão dentro de um boneco ali e movimenta a boca. Não é isso. A palavra diz que o falso profeta, ele dará poder, ou seja, vai ter um poder por trás dessa imagem maligna que vai se manifestar, vai reagir. Isso vai ser um grande sinal. Inclusive, o falso profeta vai fazer chover fogo do céu, descer fogo do céu. Olha, gente, que interessante. Em Coríntios, Paulo diz que, se possível, Satanás faria descer fogo do céu, e ele fará. Se a gente olha no Antigo Testamento, o fogo do céu, ele desceu numa ocasião através de um profeta, o nome de Deus, que foi Elias. Numa outra ocasião, ele desceu com o juízo de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, o fogo do céu tem o objetivo de imitar a Deus. O falso profeta vai imitar a Deus e, por causa disso, vai enganar os judeus. Tá certo? Em Malaquias 4, verso 5, está escrito: mas antes que chegue aquele grande e terrível dia, eu, o Senhor, lhes enviarei o profeta Elias. O que isso quer dizer? Deus disse na palavra que antes do grande dia da vinda do Messias, ele enviaria Elias. E a gente sabe que essa palavra se cumpriu em Jesus, e antes de Jesus vir, ele enviou João Batista no espírito e no poder de Elias. Só que muitos judeus acreditam que esse texto de Malaquias 4:5 ainda se cumprirá, não se cumpriu. Ou seja, eles acreditam que o Elias vai apresentar ao mundo o Messias. E nesse caso, olhando para Apocalipse 13, vai ser o falso profeta apontando o anticristo como o Messias. Então, em Apocalipse 13, 14 a 16, aparecem essas manifestações sobrenaturais que vão ser sinais que enganarão a muitos. E o falso profeta, para a gente finalizar, ele será responsável por implementar a marca da besta. O que isso quer dizer? A marca da besta, ela será implantada, eu creio, depois do arrebatamento da igreja. Não vai ser... Hoje nós já temos embriões, Nós já temos projetos pilotos em algumas regiões do mundo, onde chips estão sendo implantados, mas, biblicamente falando, o texto mostra que o responsável por implantar a marca da besta, ou a marca do anticristo, vai ser o falso profeta. Olha o que diz, verso 17 e 18 de Apocalipse 13. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser que tivesse esse sinal. Isto é, o nome do monstro, ou o nome da besta, ou o número do nome dele. Isso exige sabedoria. Quem é inteligente pode descobrir o que o número do monstro quer dizer, pois o número representa o nome de um ser humano. O seu número é 666. Então, quando a gente olha para a história das civilizações, na história das civilizações antigas, no idioma original hebraico do Antigo Testamento, a gente vai encontrar que o número equivalente para a figura do homem é o 6. O homem foi criado no 6º dia.
E o número equivalente a Deus é o 7º, é o dia do descanso, é o dia onde Deus completou a sua obra, é o número da perfeição, tá certo? Então, o número associado ao anticristo ou à besta é 666, porque fala sobre o número do homem multiplicado por 3 vezes. Então, o 7 é o número de Deus. E o número de Deus, que é o 7, aponta para a perfeição, aponta para coisas completas. Em contrapartida, 6 é o número do homem. E o número do homem aponta para o quê? Para algo imperfeito, algo incompleto. Assim como a trindade de Deus é perfeita, a trindade do diabo é imperfeita, é incompleta, é maligna, tá certo? Então, o 7 na Bíblia é um número muito representativo. Você vai encontrar na Bíblia 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 chifres, 7 sacerdotes que tocavam 7 trombetas. Você vai ver que na Bíblia foram 7 as voltas que foram dadas em Jericó e no 7º dia foram mais 7 voltas. Você vai ver que 7 é o dia do descanso, você vai ver que 7 foram as últimas palavras de Jesus na cruz, ou seja, o número de Deus aponta para algo perfeito, algo completo, enquanto que o número do homem aponta para algo imperfeito e incompleto. Eu quero terminar e concluir essa ministração dizendo a você algo muito importante. Tudo o que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja, o governo do anticristo, o estabelecimento desse governo sobre a terra faz parte de um plano soberano de Deus. Faz parte da soberania de Deus. Deus é soberano, está governando tudo, inclusive o que vai surgir através da liderança do anticristo e do falso profeta. Eu termino lendo Daniel 11:36. O rei da Síria fará o que quiser. Ele será tão vaidoso que pensará que está acima de todos os deuses e dirá coisas terríveis contra o Deus dos deuses, que é o Senhor. Ele fará tudo isso até que Deus o castigue, pois Deus o castigará de acordo com o que já decidiu. Ou seja, Deus decidiu o castigo final do anticristo e do falso profeta. E isso é muito lindo porque a palavra de Deus mostra que o destino final do anticristo e do falso profeta está em Apocalipse 19:20, escute isso. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, ou seja, a besta que surgiu do mar, que é o anticristo, e a besta que surgiu da terra, o falso profeta. Ambos foram presos. E a besta, ou o falso profeta, fez sinais com que enganou aos que receberam o sinal da besta, que é o do anticristo, e adoraram a sua imagem. Estes dois, a besta, ou seja, o anticristo, e o falso profeta, que é a besta que sobe da terra, os dois, segundo 19:20 de Apocalipse, foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Qual é o destino do anticristo e falso profeta? Lago de fogo e enxofre. Esse é o destino final deles. Tudo por quê? Porque Deus já decidiu o castigo deles. Deus já decidiu em sua soberania que eles vão governar durante um espaço de tempo. Agora, o que essa palavra, ela se aplica na minha e na sua vida, querido, querida, que me ouve nessa noite, se renda a esse Deus. Se converta a esse Deus de todo o seu coração. Eu gostaria de lhe falar que vai demorar muito tempo para isso acontecer, mas não é o que os sinais estão apontando. Jesus breve vem. Jesus logo voltará. A qualquer momento ouviremos as nuvens e os céus se abrirem, as trombetas tocarem e nós sermos chamados aos céus. Então eu quero te convidar nessa noite, se renda a esse Deus que é soberano, que depois do arrebatamento da igreja vai permitir
que essas situações se desdobrem sobre a face da terra. Eu quero te convidar a orar ao Senhor neste momento. E se você é alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus ou se reconciliar com Ele, por favor, escreva nos comentários, deixe o seu telefone, a nossa equipe vai fazer um contato muito especial com você e vai caminhar junto contigo nessa jornada maravilhosa que é se relacionar com Jesus e ter a garantia, a salvação e a vida eterna. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta palavra. Te agradecemos, Senhor, pela revelação do Teu Espírito, pelo discernimento que tivemos. Te agradecemos porque a Tua palavra se cumpriu em nós. E com certeza, Senhor, o Espírito que é o penhor, que é a garantia da nossa salvação, Ele opera em nós impedindo que o avanço do mal seja pior do que o que nós vemos hoje. Pai, te agradecemos porque a Tua palavra nos garante que se formos fiéis até a morte, o Senhor nos dará a coroa da vida. Obrigado, Senhor, pela esperança, pela salvação, pela vida eterna. Te agradecemos, Pai, por nos poupar como igreja desses dias terríveis que virão sobre a terra, que virão sobre aqueles que não reconheceram o Teu governo, Jesus. E nós que reconhecemos o Teu governo sobre a nossa vida, sobre a nossa família, queremos declarar de todo o coração: Maranata! Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, porque o Teu povo te aguarda com grande expectativa. Obrigado, Senhor, pela Sua presença. Obrigado, Senhor, pela Sua palavra, pela Sua direção, pela Sua paz que inunda os nossos corações em dias tão turbulentos. Obrigado, nós oramos e concordamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você que me acompanhou nessa noite e deseja se reconciliar com Jesus ou entregar sua vida para Ele pela primeira vez, por favor, nos escreva no comentário. Nós queremos fazer um contato muito especial com você. Que Deus te abençoe grandiosamente. Que você tenha um final de semana extraordinário. Que você aumente as suas expectativas, porque muito breve Jesus voltará. Um grande abraço a todos, fiquem na paz.